Oi, esse é o Plano de Comunicação com a Vizinhança, desenvolvido pelas alunas Fernanda Calisto, Lara Pires, Lavínia Perdigão e Luísa Ribeiro, para a disciplina de Teoria da Produção Habitacional, sob orientação da professora Viviane Zerlotini. A tipologia escolhida para apresentação no trabalho foi do Minha Casa Minha Vida, estudada e analisada no Conjunto Habitacional Paulo Gaetani, situado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. De cunho popular e planejado, o conjunto possui ao todo 5 ruas com o mesmo padrão de construção para todas as casas. É daí que vem um apelido carinhoso conhecido por toda a cidade, as casinhas. O conjunto se localiza próximo aos bairros Bela Fama, Oswaldo Barbosa Pena, 2 e Fazenda do Benito. Além disso, ele está próximo ao condomínio Vila do Ouro, em um local mais afastado do centro da cidade e periférico. Nas imagens, conseguimos perceber a similaridade entre as construções que, apesar de serem modificadas pela autoconstrução, justificam o apelido que recebem. Durante os estudos para a identificação da tipologia, o grupo descobriu o mapa de localização das bacias hidrográficas da cidade disponibilizados pela Prefeitura de Nova Lima. Nele, é possível perceber alguns cursos d'água que passam próximo do local onde o conjunto habitacional foi implantado. O mais extenso deles não está tamponado, e por isso, o conjunto habitacional Paulo Gaetani é um dos vários locais da cidade afetados pelas chuvas de início do ano. Aqui temos o programa de política habitacional. E nós temos aqui, então, a linha do tempo das políticas habitacionais. E nós resumimos um pouco a história de como elas foram surgindo no Brasil. E continuando com essa mesma linha do tempo, aqui nós temos alguns pontos marcantes no Brasil, como a fundação da Casa Popular em 1946, a criação do Sistema Financeiro de Habitação, IBNH, em 1964, e também a criação da campanha urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte, que foi em 1983. Em 2003, que tivemos o governo Lula, ele promoveu o programa de Minha Casa Minha Vida, e o controle sobre as cidades ficaram por conta dos agentes imobiliários e de quem tinha poder aquisitivo. Terminamos a linha do tempo no ano de 2020 e mostrando que, até hoje, a gente busca uma transformação urbana para uma sociedade mais igualitária e justa na questão habitacional e democrática. Nesse slide, a gente tem a linha do tempo da tipologia habitacional. Então, nós conseguimos aqui alguns dados, como em 2003, que foi fundado o projeto Lares Garantes, durante o Minas Solidário. E, assim, em meio de 2006 até 2008, tivemos a inauguração do conjunto habitacional Paulo Gaetani, em Nova Lima, com 75 casas. Tivemos alguns outros fatos marcantes que nós podemos ver em 2017, 2018 e em 2019 também. O Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo buscando atender às necessidades de habitação, oferecendo condições de financiamento de moradia. Se caracteriza como um sistema misto, o financiamento público e uma construção privada. Primeiramente, a União aloca recursos por área de território nacional e solicita a apresentação de projetos. Depois, os estados e municípios realizam o cadastramento da demanda e, após a triagem, indicam famílias para a seleção, utilizando as informações do Cadastro Único. Depois, as construtoras apresentam projetos às superintendências regionais da Caixa, podendo fazê-los em parceria com estados, municípios, cooperativas, movimentos sociais ou independentemente. Após a análise simplificada, a Caixa contrata a operação, acompanha a execução da obra pela construtora, libera os recursos conforme o cronograma e, concluído o empreendimento, realiza sua comercialização. Vemos um sistema no qual essa tipologia habitacional se encontra. Nele, o Estado incentiva os bancos a emprestar e os consumidores a receber o empréstimo, para que possam consumir, o que resulta no endividamento da população. Também vemos a hierarquia dentro da produção de habitação, na qual os arquitetos e os engenheiros são vistos separadamente do mestre de obra, pedreiro e auxiliares.
Portanto, o arquiteto também se encontra debaixo de uma hierarquia, na qual ele não possui autonomia para projetar. O programa pressupõe que o déficit habitacional no Brasil deve ser solucionado a partir de novas habitações, o que leva ao incentivo das incorporadoras para a construção de casas longe dos centros urbanos pelo preço do terreno, contribuindo assim para a horizontalidade da cidade. Nova Lima ser considerada uma cidade pequena, onde tudo está localizado em regiões próximas, a tipologia habitacional escolhida se localiza distante do centro da cidade, em uma área próxima a condomínios. Muitos dos moradores trabalham na cidade e, apesar do perto que não é longe, existe a dependência de transporte público por parte dos moradores para se locomoverem. Em amarelo, estão sinalizados alguns dos pontos de ônibus próximos ao conjunto habitacional. Além disso, os laços entre a vizinhança são fortalecidos, seja por amizade ou por laços familiares. Não existem manifestações próprias na região, mas muitos dos moradores participam das manifestações da cidade no geral. Implantação da tipologia habitacional. Orientação solar. No mapa, em amarelo, está indicado o caminho do Sol em relação ao conjunto habitacional Paulo Gaetano. Acessos de pedestres e veículos. No mapa, em rosa, está indicado o acesso de veículos e pedestres ao bairro, que ocorre pela Rua A. E em amarelo, sinalizamos uma rua sem saída. Áreas verdes. Apesar da pouca vegetação nas ruas do bairro, o seu entorno é marcado por uma grande área verde na qual percorre um curso d'água próximo, como é possível observar no mapa. Infraestrutura. A rua Cláudio Alberto Pires Couto está destacada pela linha tracejada e é onde predominam os postes de iluminação e bueiros para escoamento da água da chuva. O bairro é bem iluminado e possui academias ao ar livre, destacadas em roxo no mapa. Além disso, a infraestrutura do bairro conta com abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, sistema viário, iluminação pública e ligações intradomiciliares de eletricidade, coleta de resíduos sólidos, contenção e estabilização de encostas e ou de áreas, recuperação de áreas degradadas, obras especiais, tais como adução, estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto, diques, canais, ancoradouros, subestações, entre outras, e provisão de serviços sociais básicos, como postos de saúde, escolas de primeiro grau, centros comunitários, centros de assistência ao menor e outros equipamentos comunitários. Segurança. Os postes de iluminação permitem uma sensação de segurança. Na visita, foi possível perceber também a presença de muitas casas sem muro, como podemos observar nas imagens ao lado. Imagens tiradas pelas alunas em visita ao local. Essas fotos estão destacando a academia ao ar livre, playground, o declive da rua e os bueiros para escoamento da água da chuva. O conjunto está localizado em um terreno em declive, rodeado por áreas verdes, o que se deve à distância que a tipologia se encontra da área central. Foi adotada a implantação escalonada, a fim de se aproveitar este declive. Vemos em algumas casas que houve o mínimo de movimentação de terra possível, o que não permitiu que elas estivessem no nível da rua, e promove o surgimento de barrancos e interfere na acessibilidade das residências. Sobre a unidade habitacional e sua tecnologia construtiva. A casa 1.0 tem em média 37 metros quadrados e conta com 2 quartos, uma sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço e circulação. E está presente em mais de 60 municípios mineiros com 2,6 mil unidades construídas. Aqui está um pouco do seu processo construtivo. Falamos sobre a fundação, suas formas, armaduras, esquadrias, instalações e concretagem. E continuando, aqui nós falamos sobre a desenforma e acabamento, a estrutura do telhado, a sua cobertura e, em geral, dos acabamentos.
Agora, sobre suas características de espaço interno e relações com o entorno, a unidade habitacional construída, ela visa a ventilação, o conforto térmico e acústico e a iluminação com o aproveitamento da luz solar. Possui uma alta qualidade no sistema construtivo, considerando que o objetivo é a concepção de um sistema adequado de infraestrutura, contendo água, esgoto, energia, gás, etc. E captação de águas pluviais para os bairros saudáveis e sustentáveis. Os principais aspectos para as escolhas desse sistema são estanqueidade, durabilidade, facilidade de operação e manutenção, redução do impacto ambiental, redução do consumo de energia, flexibilidade, funcionalidade ao propósito de sua aplicação, viabilidade técnico-econômica, produtividade executiva e racionalização dos processos construtivos. Nessas imagens, nós podemos ter o formato do bloco, algumas das circulações e acessos que a unidade habitacional possui e a ocupação do terreno. Por fim, durante a realização do trabalho, foram promovidas rodas de conversas e debates com alguns dos moradores da região que se queixaram em todos os nossos encontros sobre a falta de telefonia e internet de qualidade, a precariedade da infraestrutura do bairro e a dificuldade de acesso à cidade. Estes problemas, apesar de serem de conhecimento do poder público, muitas vezes são esquecidos e até mesmo deixados de lado. Foi por isso que, como orientação técnica, o grupo resolveu propor um flyer informativo que relembra à população seus direitos e objetiva motivar os moradores do conjunto Paulo Gaetani a reivindicar eles.